Eu sei que tem muita gente pensando aí se vai conseguir sobreviver a esses tempos de crise e de grandes dificuldades no agro. Agora, e se eu te disser que não somente dá para passar por esses momentos de crise sem você quebrar o caixa da sua empresa, sem quebrar o seu financeiro, sem adoecer, que é importante também, né? E mais do que isso, você também aproveitar esses tempos para prosperar e crescer. Vamos falar sobre isso? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, o nosso podcast completamente fora da caixa. É o único aqui que a gente tem que fala de vendas, fala de carreira e de N assuntos dentro do agronegócio. Fora da caixa, realmente, né? Se a gente for tentar explicar aqui, é sobre isso. É sobre um conteúdo diferente do conteúdo técnico, que é importante, que tem muita gente fazendo de uma forma muito interessante, mas é aqui para a gente bater um papo e ter ideias aqui enquanto a gente ouve ou assiste o Agro é Vendas. Clica aqui para seguir o nosso canal, independente se você está assistindo ou ouvindo o Agro é Vendas. A gente está em todas as plataformas de streaming e também no YouTube. Meu nome é Miriam Xavier, já falei, né? Mas meu Instagram tá xavier.agro e o LinkedIn Miriam Xavier. Me manda uma mensagem depois, que eu gosto de saber o que você está achando desse episódio, que dia que você ouviu ele, que ideias que você teve, ou até seus desafios por aí. Me conta um pouco, vamos bater um papo. A gente está toda semana aqui e nesse episódio de hoje eu aproveitei que a gente tem tido muitas conversas a respeito de grandes desafios, de grandes dificuldades no agro. E esses temas aparecem quando as pessoas conversam comigo no Instagram, aparecem muito nas aulas de mentoria ou conversando com alguns clientes dentro de empresas, porque afinal de contas a gente está em um mercado que está em crescente, o agronegócio tem essa potência toda aí que a gente vê, mas que também tem seus altos e baixos, né. A gente, tem épocas de muitas safras excelentes, ou a época do boi gordo, do preço bom, né, que a gente está vendo aí tudo bom, daqui a pouco, ó, despenca o mercado, o preço está lá embaixo, ou o preço dos insumos está muito alto, o produtor está desanimado, enfim. Não existe, né, meu povo, acho que um mercado que só cresce, que não tem problema nenhum. A gente vai passar por muitos desafios, a gente vai passar por muitas questões que não são só nossas, né, como profissionais, que ainda tem essa parte pessoal toda nossa aqui, que a gente traz junto, que às vezes vai ser desafiador. A gente tem muitas questões dentro da própria empresa, mas vamos ter outras questões que são até um pouco mais difíceis da gente prever, ou até da gente saber como lidar, que são questões completamente externas, né. Eu vou trazer aqui hoje uma abordagem, inclusive, falando sobre esses grandes problemas que a gente enfrenta no agronegócio, e eu quero te deixar uma orientação bem fora da caixa, porque, por incrível que pareça, muitas pessoas elas se escondem na hora que tem um problema, ou elas continuam tocando a vida como se nada tivesse acontecido. Muita empresa, eu tenho visto, tem achado que tem que continuar vendendo, o agronegócio está crescendo, né, não sei o quê. Talvez o pessoal de fora, né, investidores aí que vêm e que não tem ideia de como que o mercado está naquele momento, e que não é o momento, talvez, para oferecer, para vender, para fechar um pedido. É momento para fazer outras ações estratégicas que vão gerar vendas lá na frente. Mas a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje, então fica aqui até o final e já compartilha esse episódio aí com seus amigos, que eu tenho certeza que vai ter muita gente que você vai ajudar através desse conteúdo aqui. Bom, primeira coisa que eu quero comentar: de tempos de crise, de tempos bem difíceis, quando a gente tem algum impacto de outros países, de coisas que estão acontecendo fora do Brasil e vai impactar diretamente aqui. Sim, a gente tem os países todos muito conectados hoje, a gente tem muita matéria-prima que vem de fora, então muitas bases, por exemplo, para formulação de adubo, tá vindo tudo de fora, e se a gente não fica de olho no que acontece fora do país, de movimentações de mercado, seja às vezes algum tipo de problema de guerra. A gente teve, né, um tempo atrás aí, não tão distante, aqueles problemas que começaram a acontecer na Ucrânia, e aquela movimentação de: "Será que vai ter guerra? O que que vai acontecer?". E a gente começou a ver quantas pessoas ficaram completamente perdidas, sem saber o que conversar até com os clientes. E, aliás, eu vou até contar uma coisa aqui que bem recente eu conversei com amigos meus que trabalham justamente
trazendo alguns insumos de fora, né, importando, outros, comprando, outros vendendo. A gente bateu um papo há pouco tempo, encontrou, e eles comentando sobre, bem recente, tá, que aconteceu, que algumas consultorias no Brasil e, assim, consultorias não ali regionais só, tá, algumas consultorias até renomadas e com que atendem grandes regiões aí, começaram a aconselhar os produtores e a soltar algumas notas dizendo que era para esperar, que era para segurar e não comprar ainda, porque o preço do adubo ia baixar, e o preço de alguns outros insumos aí também. Só que, o que que aconteceu? Tudo bem que talvez ano passado ou alguns anos atrás, o que aconteceu foi isso, e aí eles devem ter feito essa análise e trouxeram para hoje e pensaram: "Ah, vai acontecer a mesma coisa". Gente, o mercado fora do país também está prestando muita atenção no nosso agronegócio e sabe o quanto que alguns produtos, eles são essenciais aqui. Que o produtor ele não vai deixar de comprar, ele pode atrasar, ele pode esperar e aí pode ter problema na logística para receber, mas ele não vai deixar de comprar, ele precisa, a gente depende de muitos insumos, né, e não só insumos, mas matérias-primas que vêm aí. E gente, o que aconteceu foi que não só o preço não abaixou, como ele também aumentou e mesmo assim, o pessoal teve que comprar. Então a gente precisa estar um pouco mais atento ao que está acontecendo, e talvez você que está aqui assistindo ou ouvindo esse episódio de hoje, não tenha como prever, assim como acho que é meio difícil, né, alguém prever exatamente quando vai acontecer, quando vai terminar alguma crise mundial, né, o que está passando na cabeça do outro, lá do outro lado do mundo, não tem como saber, mas é bem importante que você esteja atento ao que está acontecendo. Se informe através de canais confiáveis, que tem notícias aí que estão divulgando o que está acontecendo dentro e fora do país e que vocês estejam muito perto dos clientes de vocês. É uma das coisas que eu posso te dizer que em qualquer momento de crise, de problema, de um pouco até do próprio produtor, porque a gente tá super inseguro quando acontece alguma coisa assim, mas o produtor também tá, né, então estar mais perto do seu cliente vai ajudar muito para que vocês juntos tomem boas decisões, né, de às vezes não ficar esperando demais para comprar, daqui a pouco todo mundo compra, tá em cima da hora, não chega produto, aí vira aquela confusão de logística que a gente sabe, então tem muita coisa para ser analisada, lógico. Eu estou dando alguns exemplos aqui, mas esteja mais atento ao que está acontecendo fora do país e dentro, tá? Porque a gente recentemente teve, e essa aí foi uma outra grande questão que aconteceu e que vem repercutindo, né? Porque a gente acha que o problema que teve no Rio Grande do Sul com as enchentes, que foi lá naquela época que agora está tudo bem e não está. Se você tem algum amigo que é da região ali, de qualquer lugar do Rio Grande do Sul, pergunte, entenda o que está acontecendo, porque ainda é muito necessário ter ajuda ali e ainda tem muitas questões que vão desenrolando depois do que aconteceu, né? Os solos muito encharcados, ainda tá com muito problema ali. Converso bastante com a turma que eu conheço de lá. Tem gente aqui que é da equipe aqui que trabalha e que é também do Rio Grande do Sul, tem consultor que é de lá, então a gente vê que as pessoas acham que só aquilo que saiu na notícia mais forte, que foi por alguns dias, que aí aquilo ali depois passou, né. E a gente percebe, infelizmente, o quanto que tantas empresas e tantos gestores estão despreparados para lidar com isso, assim como, infelizmente, a gente tem muitas pessoas no governo que estão completamente despreparados, além de uma máquina que demora muito para tomar decisão, demora muito para aprovar, demora muito para resolver muitas vezes. Então, vimos aí uma mobilização muito grande e até não é o intuito desse episódio de hoje ficar destrinchando e ficar falando necessariamente sobre política, tá, mas assim, também tem questões que afetam a gente pra caramba, a gente sabe disso. Então, todas as vezes que a gente olha para o que está acontecendo dentro do nosso país, a gente precisa enxergar fora um pouco da nossa bolha, fora um pouco do nosso campo de visão, de talvez estar ali um pouco também apaixonado demais com alguma questão, né, e aí, se a gente for entrar mesmo, ó, entrar e sair rápido, tá, porque não é o intuito do episódio daqui de hoje a gente falar disso, mas se a gente for falar de política bem rapidinho aqui, quanta gente que às vezes fica ali muito enlouquecido por causa de um partido, de uma pessoa que sei lá, e esquece completamente de olhar o em volta, sabe, o cenário, o quanto que vai impactar.
independente, gente, se um ou outro ganha, a gente vai ter impactos, tanto positivos quanto negativos, não tem jeito, né. Tá tudo muito interligado. Aí, voltando aqui para essa questão do Rio Grande do Sul, a gente viu muita coisa acontecendo ali depois, que impactou o resto do país. A gente tem empresas importantes lá, a gente tem uma produção de alimento importante no Rio Grande do Sul, e muitas pessoas, assim, completamente alheias, completamente sem saber o que estava acontecendo e sem entender o quanto que isso podia impactar na nossa vida e nos nossos negócios. Então, entender mais do que está acontecendo, se informar, tentar falar com pessoas que estão lá, ao invés de talvez só ficar de longe, olhando na internet, vendo na televisão, a gente vê ali com a ótica de outras pessoas, né, quando a gente está só consumindo o conteúdo online ou na TV. Então converse com pessoas que estão mais perto, que estão entendendo de fato o que está acontecendo, hoje inclusive, né, hoje em dia. E aí, a gente vai para um outro ponto, né, quando a gente fala de não só dessas questões fora do país aí, mundiais, com outros que são esses eventos climáticos, mas a gente vem também para a gente pensar assim, e esses tantos problemas que a gente tem, às vezes, de oscilação de mercado, de HF, hora é com cereais, outra hora é café. A gente tem um mercado que sobe e desce e que vai ser assim, acredito que para sempre, né. A gente vai ter oscilações de mercado. Agora, como lidar com isso se você não se informa e se informa constantemente, né. Então, eu sempre falo quando tem algum treinamento dentro de empresa, aqui dentro das mentorias também, eu sempre falo: "Gente, não se informe apenas sobre a cultura em si que você trabalha, né, ou as culturas e fica ali, às vezes, só entendendo a parte técnica de produção, é importante pra caramba, mas assim, olha o mercado também, começa a entender, e a consumir conteúdo de quem é de confiança e que fala sobre o mercado lá na frente. Então, se você trabalha com cereais, cara, tem que entender a respeito de mercado de commodity, de exportação, né, do que está acontecendo, se é processamento, mas tem que entender. Ah, é do mercado de café. Cara, tem que entender sobre café especial, que é um movimento forte, importante, que já vem acontecendo há alguns anos, e tem gente que ainda acha que não precisa entender disso, né. Tá no mercado de HF, tem que entender a respeito do que as certificações estão exigindo, tem que entender de rastreabilidade minimamente, pelo menos, sabe. Então, você não precisa se tornar um grande especialista em cada uma dessas questões, mas olha em volta, olha para o mercado e aprende sobre isso, porque isso vai te ajudar muito, não só nesses momentos mais difíceis, mas vai te ajudar até a estar mais conectado com o seu cliente. Porque quando você leva uma informação diferente ou você sabe conversar com ele sobre questões diferentes só da parte técnica ali, você já está numa posição diferente, já está diferenciado em relação aos seus concorrentes que olhe lá se a parte técnica eles estão sabendo, né. E aí, para a gente não só ficar falando sobre essas situações aqui, ou trazendo um pouco, acho que eu até aproveitei para trazer um pouco já de direcionamento, mas aqui vai o direcionamento fora da caixa que eu disse que ia trazer, dentro de qualquer contexto desses aí que estejam acontecendo. Eu lembro que agora recente teve uma mentorada que trouxe uma questão aqui para a gente discutir dentro da mentoria pedindo ajuda, porque ela conversou com alguns colegas na região onde ela estava, e era uma região que, além de muita seca, né, que demorou muito a chover, a gente teve muitas regiões no país passando por isso ano passado e vindo um pouco para esse ano, e aí teve muito problema na produção de soja principalmente, mas um pouco de milho ali também, foi muito impactado porque parou de chover, né, aliás, demorou a chover. E aí a gente ela contando pra gente ali e pedindo ajuda, porque ela conversou com colegas a respeito de um outro problema que acho que além dessa questão da seca, né, ainda teve mais um ali, que foi um problema com o produto que ela vendeu e que deu algum resultado diferente do esperado, e aí somado a essa falta de chuva, né, e aí teve muito problema e prejuízo com os produtores ali na região. E muitos colegas dela, olha isso aqui, muitos colegas dessa nossa mentorada falando com ela que era para ela não ficar indo demais nas propriedades, porque primeiro o produtor ia comprar, né, nesse momento, segundo porque ia ser só reclamação, que eles iam cair em cima dela e que não sei o quê. E gente, o que a gente indicou para ela e a gente foi traçando um plano ali, acompanhando um pouco com ela, foi justamente o contrário. Foi que para que ela estivesse presente com os clientes dela. Não adianta em qualquer situação de crise, de dificuldade,
você fugir disso, né, você virar as costas para o seu cliente justo na hora que ele mais está precisando, e ele pode estar, às vezes, muito bravo, e com razão, bravo com você, com a sua empresa, com sei lá. Mas não dá para virar as costas para o cliente. Talvez você não consiga resolver de imediato. E aí, mais uma coisa que a gente falou com ela, seja transparente. Fala como é que você está buscando resolver ou aonde você está buscando informação. Fala que depende de uma aprovação dentro da empresa e que vocês estão buscando essa resposta ou, né, esse posicionamento, mas que você está ali para ajudar naquilo que for preciso, sabe? Se coloca mais perto do seu cliente. Então, para a gente pensar em como resolver essas situações todas de crise, primeira coisa, tá, a primeira, assim, e que eu vou dizer, muita gente não tá fazendo, é hora de você colocar inovação e criatividade no jogo. E eu não estou falando de criar uma solução, de inventar nada difícil demais. Inovação e criatividade, inclusive, acontecem quando você tem um ambiente feito para isso, quando você tem um ambiente não físico, tá? Mas você tem um ambiente no sentido de essa abertura de conversa dentro da equipe para que cada um contribua e traga possibilidades de solução. Quando você reúne as pessoas para pensarem em soluções fora da caixa, usa essa expressão, pega aqui, ó, pega aqui os que a gente fala demais no agrovendas, né, de pensar fora da caixa, leva isso para dentro da sua empresa e começa a sugerir que vocês sentem para discutir soluções fora da caixa para aquilo que está acontecendo no momento, pode ser só numa região, pode ser que esteja acontecendo aí, né, como um todo na empresa, mas discutam possibilidades de solução juntos, porque a gente às vezes está ali só naquela toada, sabe, de ir para o campo, continuar indo, continuar atendendo cliente e tal, e a gente esquece que existe uma oportunidade de achar soluções ali que parecem, né, parecem não, que são até inovadoras e que são criativas, mas que não são aquele negócio também, sabe, que tão difícil de imaginar se tiver junto, se tiver um ambiente criado para isso, se vocês tiverem esse hábito de se reunirem para pensar em soluções, pode ter certeza que vai aparecer aí oportunidade. Então, conversem a respeito disso. Eu tenho situações de clientes, vou trazer uma aqui, de uma revenda que eu atendi e que eles trabalhavam num mercado que estava com muito problema na época, estava difícil, estava cheio de concorrente chegando, um monte de empresa nova chegando ali na região, das empresas grandes que estavam, entrando no mercado aí, e eles têm uma loja, né, uma revenda, uma loja de distribuição que estava ali sendo abalada, impactada por todas essas pressões aí de cooperativas e de grandes grupos chegando. O que que eles fizeram? Eles entenderam que existia uma oportunidade de trazer os clientes mais para perto e conversar com esses clientes ao mesmo tempo que oferecer alguma condição diferente. Então eles criaram ali um costume de fazer um evento de tipo como se fosse um balcão de negócios, sabe. Não vou dizer o nome aqui do evento, né, para não ser, específica com o nome da empresa, mas como se fosse um balcão de negócios, eles criaram ali para fazer essas negociações e deu tanto certo, assim, funcionou tão bem que eles foram fazendo nos anos seguintes e aí vira, né, um evento importante que os clientes já identificam, já esperam aquele momento para comprar algumas coisas. É onde eles reúnem todos os fornecedores ou os principais, pelo menos ali, para conversar diretamente com os produtores também. Então eles aproveitaram um momento difícil que seria, né, uma grande dificuldade, uma grande, ameaça para o negócio deles ali, e fizeram com que isso fosse abrisse portas para muitas oportunidades de negociação. E muitas vezes eu vejo que as pessoas, assim, ó, elas não criam nada diferente, elas não inovam, elas não usam criatividade, porque tá só um querendo fazer do outro. Então, por exemplo, esse caso aqui, né, de fazer essa experiência daquele dia de negociação ali, o dia sei lá, da condição especial, não sei o quê, aí olha para outra empresa fazendo isso e fala: "Vamos fazer o nosso também". E aí anuncia e monta alguma condição ali improvisada de qualquer jeito e faz, mas será que o seu cliente está precisando disso? Será que esse que é o momento? Qual que é a melhor época do ano para fazer isso, né, porque até evento numa época que não tem nada a ver, eu já vi acontecendo. Então, analisar um pouco mais e entender melhor dos seus clientes vai contribuir para que você faça ações que façam mais sentido
para esses clientes, né, e traga eles mais para perto, que é essa que é a intenção. Se a gente for pegar mesmo isso essa questão de, que eu estou trazendo aqui de cliente, de trazer para perto, qualquer época de crise, de dificuldade, meu povo, é a hora de você trazer o seu cliente mais para perto. E eu citei alguns exemplos até aqui hoje, que todos têm alguma relação com isso, né. Traz o cliente para perto, se aproxima para entender o que que ele está sentindo, qual que é o desafio dele e quanto que isso está impactando no negócio dele. Tenta traçar junto com ele soluções e mostra que você está presente, mesmo que não seja o melhor momento para você tirar um pedido, mesmo que você esteja ali realmente apoiando o seu cliente, mas esteja perto dele, esteja conectado. É a hora de você entender cada vez mais do seu cliente. Cadê o CRM? Cadê a informação aí que você está anotando do seu cliente? Se não tem ainda, começa agora. Porque esse exercício de cada vez mais querer genuinamente conhecer o seu cliente para você entregar um melhor resultado para ele, para você direcionar ele melhor e oferecer para ele aquilo que ele precisa, é que vai fazer com que vocês tenham uma relação de confiança e duradoura, né? A gente não quer um relacionamento de uma safra só, de uma venda só com o nosso cliente, a gente quer de muito tempo. Então, aproveite todos os momentos de crise e dificuldade que muitas vezes o seu cliente também está aí preocupadíssimo com o que está acontecendo, perdido, sem saber que decisão que ele toma, esteja perto dele e traga informações sempre que possível para falar com ele. Conversa com outras pessoas no mercado, se informa em algum canal de comunicação que de fato faça sentido e que traga informação segura, né, confiável, e conversa com o seu cliente a respeito disso. Seja muito transparente, eu acho que é importante isso também, né, a gente fica falando de informação, de mercado e tal, mas transparência na comunicação, até quando você também não sabe o que está acontecendo, ou você também não sabe qual que vai ser o desenrolar de tudo isso, é importante para mostrar para o seu cliente que você está ali, de fato, para ser parceiro, né. E é hora, qualquer momento de crise, é hora de você capacitar a sua equipe. Eu vejo que tem muita empresa que fala assim: "Ah, não, agora a gente vai cortar alguns gastos aqui, porque a gente está em uma época difícil", e aí corta o quê? Corta treinamento, corta alguma reunião da turma que às vezes seria importante para que juntos vocês achassem essas soluções, né, para os problemas que estão enfrentando, e aí começa a cortar isso, porque, enxerga que isso é um gasto e não entende que isso é um investimento. Graças a Deus, existe o outro lado da história, de que nos últimos anos muitas empresas têm entendido o tanto que é importante esse investimento em capacitação da equipe. Então, cada vez mais empresas têm feito, pelo menos dado algum passo para fazer algum tipo de treinamento, e vamos até subir mais um degrau, porque tem empresa que não só já enxergou que precisa fazer um treinamento de vendas, ao invés de, pelo amor de Deus, né, a gente ficar treinando só portfólio, mas tem empresa que já está um degrau acima, que já entendeu que não pode ser pontual. Os clientes que a gente tem mais resultado, com certeza, são os clientes que a gente faz um programa de treinamentos. A gente está ali durante meses acompanhando a equipe, orientando. Em alguns lugares a gente faz junto treinamento e mentoria. O que que significa mentoria? O que que é diferente de treinamento? Treinamento, muitas vezes, tem um treinador que fala, né, e os vendedores estão ali, ou a equipe comercial, ou as lideranças que sejam comerciais, tá todo mundo ali participando, ouvindo, às vezes até pergunta, mas é aquela coisa mais, eh, formal e antiga de treinamento. O que que é a diferença para uma mentoria? Na mentoria, você tem, de fato, um mentor que olha para a sua realidade e te direciona no que fazer. Você tem abertura e tem algumas sessões criadas para isso. Isso, pelo menos, é a forma que a gente está fazendo mentoria, tá, gente? Porque eu sei que tem gente que faz de qualquer jeito aí, que faz ali poucos módulos e fala que é mentoria, mas a gente fica muito disponível para conversar e faz rodadas de discussão para que as pessoas possam perguntar e trazer aquilo que está acontecendo no dia a dia de dificuldade, de desafio, para a gente ajudar a solucionar, para a gente direcionar passo a passo ali. Então, é um pouco mais acompanhamento, é um pouco mais personalizado até do que qualquer tipo de treinamento, mesmo que o treinamento seja personalizado. Tem muita empresa que já está acordando para isso, que bom, né? E tem ainda um outro movimento
que são as pessoas, os profissionais que já entenderam que não vão ficar esperando a empresa pensar se vai investir em algum tipo de treinamento, que estão procurando. Então, as pessoas que vêm, por exemplo, para fazer mentoria aqui com a gente, são pessoas completamente fora da caixa, gente diferenciada mesmo, que falou: "Eu vou investir, eu vou colocar essa grana aqui do meu bolso, porque eu sei que é importante para o meu crescimento profissional, não vou ficar esperando para ver se minha empresa vai querer, se um dia ela vai fazer, não, eu vou investir". Então, aliás, se faz sentido para você e você quer aí estar num ambiente onde a gente possa te direcionar e te ajudar, tem link aqui, ó, no descritivo desse episódio sobre, a mentoria para você clicar lá e perguntar para a gente como é que funciona a mentoria. A gente está com turma de vendas, está com turma de gestores, então entra ali e pergunta para a gente que a gente vai te explicar mais detalhes. Agora, só para a gente entender o contexto geral aqui, tá, de toda essa conversa, de tudo que a gente falou até agora. Se a gente quer ter algum resultado e ao invés de ficar só sofrendo com qualquer questão de crise, de dificuldade, primeiro, desenvolvimento pessoal é super importante e esse nome não tem que ser um nome que fale, ai, que, né, as pessoas virem um pouco assim de falar, ai, que saco isso, que história chata. Desenvolvimento pessoal, sim, tá? É você se conhecer, é você trabalhar a sua confiança, é você pensar um pouco mais em você do que ficar só trabalhando, ralando lá desesperado e tirar um pouco de tempo, separar assim, ó, um tempo que é estratégico para você organizar a sua agenda, para você planejar o que que você vai fazer, avaliar suas vendas e, através de todas essas avaliações e análises, agir mais estratégico. Um outro tempo você vai colocar ali como prioridade na sua agenda, que é para você cuidar da sua saúde, então fazer os seus exames de rotina, é para você, eh, fazer alguma coisa que te traga felicidade, prazer, que não seja só ficar focado em trabalho, né, e estudo. Então, tem que fazer atividade física sim, tem que cuidar da saúde, estudar da saúde mental também, eu falo sempre isso aqui, porque a gente olha para muitas situações de crise que acontecem e a gente percebe o quanto que as pessoas estão despreparadas para isso psicologicamente e até o corpo físico também, né, se a gente for olhar, tá todo mundo ali com um monte de coisa de inflamação no corpo, porque come mal, não tem horário para comer direito, dorme pouco, fica só na estrada, mas não preocupa com o resto, né, não tira um tempo ali para cuidar de você, e aí vai acumulando isso ao longo de meses e anos, e uma hora estoura isso daí, né, uma hora não dá certo. Então, não fique pensando você que a gente precisa esperar um tempo que vai ter uma situação boa, mas esperar o mercado melhorar, esperar não sei o quê. É a mesma coisa do, né, a gente fala, a empresa que está esperando o mercado melhorar para investir em capacitação da equipe, está completamente errada. É na hora que que o bicho está pegando, tem que investir mesmo para trazer ajuda e depois continuar investindo constantemente. A mesma coisa a gente fazer, né, nossos investimentos aí na gente, na nossa saúde, e a gente fazer isso com constância, em estudar sempre, se informar sempre e se cuidar sempre. Vai fazer muita diferença para você hoje, vai fazer muita diferença na sua produtividade ao longo dos próximos meses e na sua qualidade de vida, o quanto que você está feliz e satisfeito aí com o trabalho que você está fazendo. Tem até um episódio recente que eu falo sobre qualidade de vida, né, se é possível, será que é possível ter qualidade de vida trabalhando com vendas no agro? Vamos deixar aqui no descritivo a referência desse episódio para você ouvir agora em seguida. E de tudo isso que eu falei aqui, de todas essas situações, de todos esses posicionamentos, né? Momento de crise é a hora de você estar cada vez mais perto do seu cliente, é a hora de você buscar soluções inovadoras e criativas e é a hora de você investir em capacitar o seu time ou você, vendedor aí, ó, se capacitar. Segue essa linha, vai por mim que você vai ter muito resultado. Manda esse episódio para mais pessoas. Segue a gente aqui e vamos encontrar por aí qualquer dia desses. E espero te conhecer aí numa feira, num evento, num treinamento dentro da sua empresa, não sei. Mas a gente se vê por aí, fora da porteira.